Olá pessoal, nessa videoaula vamos definir o que é uma função de classe C1. Vou citar o teorema, o que é uma função classe C1 implica diferenciabilidade, e vou, além de fazer um exemplo de como que eu vejo a vantagem de classe C1 implicar diferenciabilidade, no final da aula ainda vou fazer um exemplo que os alunos costumam errar, fazer alguma lambança achando que provou que é de classe 1, mas não é. Então, antes de tudo, funções de classe 1, vou trabalhar no conjunto aberto, já que eu quero derivar. Preciso ter uma distância para poder, um grau de liberdade para poder derivar. E estou trabalhando com funções de R2 para os reais. Quando eu tenho essa função, essencialmente eu consigo induzir duas novas funções. Tanto del(f) del x, quanto del(f) del y. Só para ter uma ideia do que está acontecendo, é o seguinte, vamos pegar esse exemplo aqui. X ao cubo mais 3xy mais y quadrado. Isso é uma função cujo domínio é todo o R2. Quando a gente trabalha com del(f) del x, a gente tem uma fórmula para del(f) del x. 3x ao quadrado mais 3y. Olha, então, só olha isso aqui. Para cada xy, eu sei quem é meu del(f) del x no ponto xy. Então isso aqui também é uma função. E essa aqui também é uma função. Então, uma f, nós ganhamos mais duas funções, as derivadas parciais dela. E a definição é o seguinte. Dizemos que f é de classe C1 se essas duas funções aqui existem em todo o domínio da f, ou seja, no caso U. Além de existir, são contínuas. Quando eu digo contínuas, é contínuas como funções de várias variáveis. Então, novamente, vou olhar esse exemplo aqui. Esse exemplo, olha, f de xy igual a isso. Del(f) del x é contínuo? É. Tá? Polinômios são contínuos. Del(f) del y é contínuo? É. Então, o que eu quero dizer? Se del(f) del x é contínuo, del(f) del y é contínuo, então, em particular, f é de classe 1. O grande teorema disso aqui tudo é o seguinte. Eu escrevi bem curto mesmo, porque é bem simples, desde ficar botando f, hipótese, um monte de hipóteses, é simples. Se f é de classe 1, implica diferenciabilidade. Esse teorema eu não vou demonstrar, está na parte de videoaulas, demonstração de conceitos, e eu considero a demonstração disso nível médio. Quem não sabe o que é isso, entra na playlist e veja o que é cada um deles. Tem um manual de instruções ali. E o grande exemplo, que muitas vezes é pedido, esse é um deles, depois eu vou fazer o segundo, é como os alunos fazem errado. Mas é o seguinte, mostra que essa função é diferenciável. Se vocês olhassem na definição de diferenciabilidade, eu coloquei no ponto 1, 2 e deu trabalho para fazer essas continhas. Agora, olha como que fica. Como f é de classe 1, então, f é diferenciável. Sim. Acabou. É só isso. Tá? Esse é o teorema. Ah, mas professor, não teria que calcular as derivadas parciais? Ah, poderia, mas apesar de eu não citar esse teorema aqui, eu vou citar todos eles novamente, é o seguinte. Multiplicações de funções de classe 1, C1. Divisão de funções de classe 1 é C1 em todo o seu domínio. Soma de funções de classe 1 é C1. Composição de funções de classe 1 é C1. Por exemplo, seno de x2 mais 2y é de classe 1? Sim, seno é uma função de classe 1, x2 mais y é uma função de classe 1. Então, composição dessas coisas é sempre classe 1, enfim. Agora, o exemplo que eu quero passar para vocês é o seguinte. Muitas vezes, quando quer provar se uma função é de classe 1 ou não,
Então, vamos considerar esse caso aqui. X ao cubo, x ao quadrado mais y ao quadrado e zero. Se xy é diferente de 0, 0. E 0 se xy é igual a 0, 0. Se vocês lembrassem de uma videoaula que eu fiz lá de exemplos sobre diferenciabilidade, essa função aqui não é diferenciável. Mas vamos supor que eu não tinha sabido disso. Sabendo que f não é diferenciável, em particular, não pode ser de classe 1, contrapositivo. Mas vamos tentar fazer o que muita gente tenta fazer. Vamos calcular o del f del x no ponto xy. Isso aqui vai ser igual a derivada do primeiro vezes o segundo, menos a derivada do segundo vezes o primeiro, dividido pelo segundo ao quadrado. Aí pode melhorar a conta, mas não interessa isso pra gente. Para xy diferente de 0, 0. E, na hora de calcular no 0, 0, vamos fazer o limite, quando h tende a 0, de quem? De f de... vamos calcular, não nesse sentido. Vamos escrever de outro jeito. Vamos calcular o limite, quando h tende a 0, de f de h0 menos f de 0, 0, dividido por h. Aí fazendo esse limite, que tudo tem direito, isso aqui vai dar 1. Então você calculou 1 quando xy é igual a 0, 0. E, portanto, del f del x é uma função contínua. Aí conclui por algum motivo o aluno isso. Aí eu falo, mas é contínuo no 0, 0? É, professor, por quê? Eu calculei o limite. Não, você provou. Aqui você não calculou. Você calculou um limite, de fato, para calcular o del f del x. Mas você não encarou isso como uma função. Você não provou que o limite quando xy tende a 0, 0 disso dá 1. Existe uma diferença enorme nesse limite aqui, para calcular a derivada parcial, e esse limite aqui, para provar que del f del x é contínuo. Essa é a sutileza. Confundem fácil uma passagem aqui para outra. Então, caso alguém deseje saber, del f del x não é contínuo no 0, 0. Tenta calcular esse limite. E é isso que eu quero passar para vocês. Então é isso, gente. Eu espero que tenham gostado dessa videoaula. Até a próxima. Não esqueça de curtir ou comentar para me dar um feedback.